Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com o senador Ciro Miranda. Ele que assume agora, no final de fevereiro, a presidência da Comissão de Educação aqui do Senado. Nossa conversa vai ser sobre as perspectivas de trabalho para esse ano. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que tem um tema que acaba esbarrando em todas as comissões do Senado, que é uma questão que está levantada na casa desde o ano passado, uma remodelagem do Pacto Federativo. Porque os estados denunciam há algum tempo, alardeiam a dificuldade financeira que passam com a maneira como os recursos são distribuídos. Como é que fica essa questão do Pacto Federativo na Comissão de Educação e nesse ano de 2013? Em primeiro lugar, meus cumprimentos a todos os ouvintes desse programa, que tem uma audiência indubitavelmente muito grande. Eu fico feliz em estar aqui novamente e fico muito feliz que o meu partido me dá o direito de ser o presidente de uma comissão tão importante. Nós primeiro discutimos no partido qual seria a comissão que pudesse ser uma bandeira. Como nós éramos os terceiros na escolha, podia ser infraestrutura, assuntos sociais ou educação. Eu democraticamente pedi ao nosso líder, Aloysio, que colocasse na mesa e cada um desse sua opinião. Coloquei a minha, que o meu viés era pela educação, porque é uma bandeira permanente. Em primeiro lugar, e graças a Deus, a maioria também assim optou. Não foi por unanimidade. Por quê? A educação é um processo contínuo na vida dos brasileiros. Vamos fazer uma retrospectiva do que era a educação na década de 40, 50 e 60 do ensino público. Nós tínhamos orgulhos do ensino público. Nossos pais, nossos avós passaram por as escolas públicas e chegavam às universidades federais com certa facilidade. As coisas foram mudando, foram deteriorando. Se isso foi possível durante muitos anos, por que não é possível agora? Então, este é o primeiro viés que a gente foca na educação. A educação precisa de investimento constante. Pré-sal é uma linha. Nós estamos vendo os municípios e estados com muita dificuldade honrando a sua parte e o Estado diminuindo o seu repasse, principalmente para a educação. Fizemos uma análise. O que está acontecendo? Há 20 anos atrás, nós temos duas modalidades de arrecadação que vão para os estados. Impostos e taxas e contribuições. Taxas e contribuições ficam só na União. Impostos é dividido com o município, o estado e município. Há 20 anos atrás, taxas e contribuição representavam cerca de 14% da arrecadação. Hoje representa mais de 50%. Então, fica a concentração na União. E a obrigatoriedade dos municípios cada vez é maior. Quando nós falamos assim, o Brasil cresce. O Brasil hoje passou dos 200 milhões de habitantes. Ora, o que é o Brasil? É a formação dos 5 mil e poucos municípios. Significa que esses municípios estão crescendo. O que crescendo, cresce a demanda pela educação, pela saúde e pela infraestrutura. E cada vez eles estão arrecadando menos. Ora, nós vamos chegar num problema seríssimo de falência desse processo. Então, isso me motivou muito a encarar esse desafio e mostrar ao governo que nós temos que ter soluções imediatas. Ninguém consegue fazer educação por decreto. É um processo contínuo. Tanto é que eu repito, na década de 40, 50 e 60, nós investimos, tínhamos a educação pública de qualidade. Paramos de investir, a coisa veio o inverso. Então, é contínuo. Se parar, vai acontecer de novo. Só que nós temos que começar. Nós temos problema com o ensino fundamental. Nós temos problemas de má formação de pessoas que chegam com 12 anos na escola ainda, 12, 13 anos de idade, e mal sabem ler e mal sabem escrever. O analfabeto funcional, O analfabeto né? funcional, exato. Então, sabe, o ensino precisa de uma atenção, é fundamental na minha No mundo ótica. cada vez mais tecnológico, cada vez mais nós estamos ficando cada vez mais para trás. Nós estamos lá nos piores lugares em índice de educação. Nós precisamos motivar os nossos professores. Além de recursos financeiros para esses professores, nós temos que dar outras condições de trabalho. Nós temos que viabilizar uma série de coisas. O país está se fazendo, mas a velocidade com que nós estamos fazendo é muito pequena. A proposta, por exemplo, que se discute aqui na casa, de autoria, por exemplo, do senador Cristóvão, da federalização da educação, do ensino médio e do ensino fundamental. O senhor acha que é um caminho, é uma solução para melhorar? Ele dá exemplos de universidades federais que têm uma qualidade, são conceituadas,
Ou colégios que são federais? Eu já ouvi o senador, não me aprofundei ainda com ele, mas já ouvi também do outro lado, o contraditório. A União dá conta. A União está aparelhada para assumir todos esses encargos? Teria que ser uma parceria com os outros entes. Precisa ser uma parceria que volta a ser a parceria novamente com os municípios. Então, isso é uma coisa que eu não tenho opinião formada se é o melhor caminho, ou se é esse o único caminho, ou se nós podemos mudar. Nós vamos estudar. Isso vai vir à mesa agora. Então, quando o senhor começa a nossa entrevista falando que isso vai ser uma bandeira do partido. É uma bandeira do partido. Então, vai voltar a ser a bandeira. Porque eu quero lembrar que um dos melhores ministros da educação que nós tivemos foi no governo Fernando Henrique, o falecido Paulo Renato, certo? Que mudou o conceito da educação no país. E eu acho que essa é uma bandeira do nosso partido, uma bandeira pessoal minha e aqui no Senado. Tem que ser retornada com isenção, suprapartidária, sabe? Agora, isso nós falamos de educação. E a cultura? É o patinho feio na história. Eu fui relator do orçamento da cultura, educação, ciência e tecnologia. Eu fiquei com pena de ver o que era o orçamento deles, o que era destinado. Sabe? E a cultura é uma coisa básica no país. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos repaginar, fazer uma outra lei Rouanet, que vai chamar o Procultura, onde vai ter um incentivo maior ainda, porque esses incentivos, que não deixa de ser uma renúncia fiscal da União, ele é importantíssimo, é o que faz a cultura andar às duras penas. Então, vamos ver se nós aumentamos esse montante. Na área de esporte, nós temos um problema seríssimo, uma obrigação de fiscalizar, não com olho crítico, mas que as coisas corram bem, que nós temos uma Copa do Mundo em 2014 e nós temos uma Olimpíada em 2016. Muito dinheiro envolvido e as coisas em muitos lugares não estão andando a contento ainda. Eu já fiz um pedido ao TCU, o TCU vai nos enviar uns 2, 3 técnicos para que a gente discuta e veja a situação de estado por estado. Depois, o que vai ser feito dessas instalações? A maioria dos países utilizam essas instalações para dar um empuxo no esporte amador. Aqui no Brasil, a gente vê o que foi feito no Rio de Janeiro, acabou. Todo aquele investimento que foi feito no Rio de Janeiro, morreu. Não é justo isso. Então, nós vamos ser um agente fiscalizador. Nós vamos não só fiscalizar o andamento, o cronograma, como também que não sejam para de última hora esse orçamento se duplicar, triplicar. Então, nós temos muita coisa para fazer nas 3 áreas, porque a comissão é educação, esporte e cultura. Esporte e cultura. Então, vamos lá, resumindo, com relação à educação, é melhorar a qualidade do ensino, começando que agora já fundamental. O que nós temos que fazer? Eu sou contra o regime de cotas. Os brancos ficaram sem cotas agora. A cota devia ser social, né? A cota você tem que dar oportunidade de estudar em escola pública e estar em pé de igualdade para competir nas universidades. Não é justo o que estão fazendo. Então, todo mundo tem que ir para a escola particular, arrumar bolsa, etc. Aí depois arruma cota. Não, é obrigação do Estado, obrigação primária do Estado é dar uma educação à altura, a nível todos terem acesso. E aí seria uma maneira da Comissão de Educação interferir na política educacional de uma forma que preserve essa política, mesmo com a sucessão dos governos. Lógico, nós temos que caminhar, que é um dos projetos, inclusive, da nossa bancada, e eu iniciei aqui, com a Escola de Ensino Integral. Ora, a América do Sul, o Chile tem 12 horas de estudo. Nós somos um dos poucos países da América do Sul que temos a menor carga horária. Certo? Você tem que manter o aluno, porque aí você tem outras vantagens sociais mantendo o aluno ocupado. Nós temos tanta coisa, nós temos que cuidar também. Começou a abrir uma faculdade em cada esquina. O projeto, eu sou relator desse projeto, o projeto não é meu, eu sou relator da proficiência para as faculdades de medicina. O que é? É a ordem, é o exame da ordem que tem para a advocacia ter na medicina. Fiquei estarrecido com o que eu vi do CREBESP. O CREBESP é o Conselho Regional de São Paulo. Eles praticam já isso vai ser o 5º ano, não é obrigatório. 48% dos alunos são reprovados. Médicos. Ora, isso não pode acontecer. Agora, imagine com a administração, que não precisa ter hospital. Imagine com outros tipos de curso. Sabe,
A culpa é do processo que se mercantilizou essas universidades. E o coitado, então, paga com sacrifício 300, 400, 500 reais por mês, se forma e continua no mesmo lugar que ele está, não valeu nada aquele diploma. Senador, nosso tempo se encerra, mas já deu para ver por essa primeira conversa que o senhor vai ser convidado constante aqui. Com e nós vamos ter muita conversa pela frente nesse ano 2013, né? O prazer é todo meu, eu estou sempre à disposição, quero aceitar, inclusive, dos nossos ouvintes que nos mandem sugestão, através de vocês, certo? Porque tem muita coisa que às vezes é regional. O que acontece no Norte e Nordeste é diferente do que acontece no Sul e Sudeste. E nós precisamos ser subsidiados. Senador, obrigada pela sua presença. E a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumentos. E se você quiser entrar em contato conosco, liga 12211, ligação gratuita, ou acesse www.leg.br/TV.